Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Renê, professor da Universidade Federal de Pernambuco, disciplina de farmacologia. E eu gostaria de iniciar essa fala agradecendo a organização do primeiro Congresso de Doenças Emergentes e Reemergentes do Brasil pelo convite. E dessa forma eu espero que a gente possa contribuir com essa discussão a respeito do caso que nós estamos vivenciando, a pandemia do Covid-19, ou da Covid-19, outra controvérsia que nós temos na área. E o tipo de atividade que nós recebemos foi exatamente a faixa das doenças emergentes e emergentes no Brasil, o caso da Covid-19. Então, para que a gente tenha uma clareza sobre o que nós vamos discutir, todos sabemos que a partir de dezembro do ano 2019, nós iniciamos um novo ciclo relativo a doenças emergentes no mundo, que assumiu em março desse ano de 2020 um caráter pandêmico. E isso acontece exatamente devido à emergência de uma doença infecto-contagiosa que é transmitida por um vírus. Então, nós vamos iniciar nossa atividade exatamente trazendo para vocês definições que já estão sendo largamente discutidas ao longo desse ciclo de palestras. Então, o nosso título, eu repito, a farmacologia nas doenças emergentes e reemergentes no Brasil, o caso da Covid-19. Conceitualmente, nós sabemos que doenças emergentes são doenças que surgem e trazem esse impacto significativo para as populações. Tem órgãos e sistemas principais e podem deixar sequelas limitadoras e mesmo a morte. Então, uma grande questão relacionada ao nosso estudo de caso de hoje é exatamente a questão da possibilidade muito clara de, apesar de nós termos uma taxa de letalidade não tão alta, se a gente for observar a capacidade de recuperação, mas a possibilidade de disseminação desse vírus, que faz com que a gente tenha, mesmo com taxa de letalidade em torno de 3%, a possibilidade de morte de muita gente, porque a efetividade é muito alta. Então, a gente traz como essa doença emergente, nesse conceito que nós vamos buscar achar hoje, e adiante a gente também conceito emergentes tão comuns em regiões tropicais. Muitas delas acabam por ser negligenciadas em algumas situações, são doenças que não têm uma prevalência tão expressiva ou acometem populações mais vulneráveis socialmente. Então, são emergentes. São aquelas que reaparecem após um longo período de declínio, como é o caso de algumas epidemias já ocorridas no Brasil, com a cólera e dengue. Doenças que vão voltar a apresentar novos casos, até mesmo epidemias futuras. Então, nós tivemos na década de 90, início da década de 90, um surto de cólera no Brasil, e isso se caracterizou como uma epidemia em que, na época, as medidas sanitárias tentavam fazer com que a gente evitasse só de contágio. Na época, frutas, verduras, água. A gente tinha uma série de restrições de uso, não pelo acesso ao uso, mas dados com o uso. Porque é uma doença que estava aparecendo de uma forma muito forte. Observando aí na história do Brasil, em que a gente tem surtos de dengue, principalmente em que a gente está entrando no inverno, com acúmulo de água. E para que essas doenças elas possam ter domínio comum, a gente tem que ter uma parceria muito séria entre público e população. Então, é complicado a gente dizer que para a gente dialogar no aspecto de uma doença que é emergente, que está surgindo, ou de uma doença emergente, que a gente precisa responsabilizar um ente em especial. Entretanto, a gente sabe que o protagonismo de controle vem do poder público. É algo que a gente tem sempre que chama de momento quando é emergente. Tão importante como a Covid-19, no Brasil a gente tem sérias falhas de princípio integrativo, por exemplo. Então a gente segue aí no nosso caso. Então, a partir de agora, nós vamos introduzir uma discussão centrada no caso da Covid-19. Então, a Covid-19, ela, como nós já falamos
ela é disseminada através de um vírus, o vírus da Covid, pertence à ordem dos nidovirales, da família Coronaviridae, e são denominados SARS-CoV-2 e causam uma condição clínica caracterizada por dificuldade respiratória aguda grave, podendo ocasionar infecções que podem levar a uma pneumonia viral. Então, o que a gente traz aqui é uma generalização. A gente situa esse vírus enquanto um coronavírus. A gente tem outros coronavírus, né? A gente tem o SARS-CoV, que veio por volta de 2003, depois veio o MERS-CoV, e agora a gente tem um SARS-CoV-2, né? Porque ele se assemelha em termos de gravidade, de patogenicidade e de etiopatogenia com o vírus que a gente teve no ano de 2003. Entretanto, esse parece, e a gente está vendo isso muito claramente, um vírus que se dissemina com mais facilidade, bem mais virulento. E aí, a gente traz um pouco desse retrospecto de como tudo isso aconteceu. Então, a gente apresenta para vocês aqui as características desse coronavírus em termos de como ele surgiu, onde ele surgiu. Então, o coronavírus, as primeiras infecções da Covid, elas surgiram na China. Ao que foi pesquisado, elas emergiram de um mercado chinês, onde se observou que as pessoas estavam desenvolvendo uma condição clínica em que elas apresentavam sintomas respiratórios muito claros e que esses sintomas eles evoluíam para a pneumonia e com uma possibilidade real de morte dessas pessoas, era o que estava acontecendo. E ao se investigar, observou-se que essas pessoas elas tinham, isso aconteceu em Wuhan, na China, né? Wuhan não é uma cidade pequena, é uma cidade bem grande, mas é um mercado de Wuhan. E aí o que se observou foi que essas pessoas estavam morrendo dentro do mercado. Quando se foi buscar nesse mercado, identificou-se que esse mercado era um mercado de comércio de diversas espécies de animais, que inclusive eram criadas dentro desse mercado. E ao se isolar o vírus responsável pelo contágio das pessoas, se observou que era um coronavírus. E os coronavírus fluorescentes eles se derivam muito dos morcegos. E ao que tudo indica, né? Então, assim, a gente, eu até me desculpo com vocês, porque uma série de informações de março para cá, que a gente tem estudado mais ativamente no Brasil, elas são ditas e desditas muito rapidamente. Ninguém quer confirmar nada exatamente, porque no outro dia outra informação pode surgir. Então, a ciência está extremamente dinâmica em muitos pontos controversa, né? Obedecendo ao mercado, obedecendo pressões políticas, e a gente vai discutir isso. Então, o vírus é um vírus originalmente morcego e que provavelmente utilizou um mamífero como hospedeiro intermediário até chegar aos humanos. E quando ele chegou aos humanos, ele infectou uma série de pessoas nesse mercado exatamente pela facilidade que esse vírus tem de se disseminar. Então, como ele se dissemina com grande facilidade, ele começou a infectar diversas pessoas e quando se observou, estava caracterizando já um surto de coronavírus numa região aparentemente limitada da China, e isso acabou alterando o processo de como comunicar as entidades responsáveis pelo controle sanitário do mundo, né, como um todo. E a gente teve um atraso entre o surgimento dos casos e o início do controle de disseminação. Isso pode ter sido fatal para que a gente assumisse uma característica pandêmica 3, 4 meses depois, que a gente nem sabe se foram só 3, 4 meses. Não é? Porque a notícia chegou a todos nós em dezembro, mas a gente não sabe se de repente isso já se arrastava por algum tempo ou não. Então, existe uma série de informações que não se encontram ainda claramente. Mas se a gente for observar em termos de registro, em dezembro de 2019 surgiram na China os primeiros casos. A partir de então, esses casos eles começaram a repercutir. A China teve um quantitativo de mortes, mas medidas sanitárias muito severas para conseguir controlar. Entretanto, por esse delay, parece que essa pandemia, esse vírus já tinha se expandido para outros países, até pela questão da população da China ser muito grande. Isso é uma região bastante visitada e com seus produtos eles percorrem o mundo com muita facilidade e muita fluidez. No Brasil, o primeiro caso foi notificado após o Carnaval, no final
de fevereiro, a gente teve a primeira notificação de casos. Isso não quer dizer que a gente tivesse o vírus no Brasil começando a circular naquele momento, mas claramente a identificação dele aconteceu no final de fevereiro. E aí, nesse momento, já tinha sido emitido um alerta pela Organização Mundial de Saúde, que nós estamos diante de uma disseminação de vírus com grande relevância e importância em saúde pública. Todavia, a denominação de pandemia, ela só aconteceu em março de 2020, se não me falha a memória, de 11 de março de 2020, ela assumiu esse caráter pandêmico. Então, foi quando a Organização Mundial de Saúde alertou para que a gente estava diante realmente de uma pandemia de proporções severas. E aí, o que a gente observa é que, desde então, no Brasil, tivemos uma série de condutas políticas, administrativas, que começaram a não conversar entre si, e isso repercutiu naturalmente a respeito das proporções que essa pandemia tomou no Brasil. Inicialmente, nós não tínhamos tantos casos. No momento em que a gente iniciou o isolamento social, foi um momento até considerado interessante, foi rápido que nós iniciamos a discutir o isolamento, a parar uma série de serviços. Entretanto, as responsabilidades político-administrativas, a gestão da crise, ela acabou trazendo uma grande crise política para o Brasil e que isso atrapalhou no controle dessa pandemia. Inclusive porque a gente teve uma série de pessoas que entenderam que não se tratava de algo com tanta severidade. E isso baseado em informações que muitas vezes foram ditas no surgimento das primeiras infecções por coronavírus. E por que no surgimento das primeiras infecções por coronavírus não parecia ser algo tão importante? Porque o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV não trouxeram um impacto tão aterrorizante como o SARS-CoV-2. Então, até agora, a gente tem a fisiopatogenia sendo discutida, mas a gente tem uma clareza que não é tão clara em como essa doença pode se desenvolver. Porque, ao mesmo tempo, os indivíduos ela pode repercutir de uma forma extrema negativa à morte, ela pode ter um nicho de pessoas que não é pequeno, que pode passar por essa condição clínica, ser hospedeiro desse vírus e não manifestar nenhuma patologia. Então, a gente tem polos muito distantes de condições clínicas que precisam ser discutidos. E isso faz com que a gente não tenha uma informação única. Por isso, nós precisamos tão claramente de uma discussão racionalizada, de uma discussão científica, para que a população consiga compreender que não existe uma regra de comportamento para este vírus. Eu trago os dados aqui do Brasil, que é do dia 17 de julho. Preparar esse material para vocês, isso é muito difícil. Eu não consigo, em muitos momentos, ter aquele raciocínio claro, lógico, porque muita coisa foi dita, desdita, e um artigo de março, para mim, nesse tema, é um artigo velho. Então, a gente não tem como estar plenamente atualizado no tema. Eu trago dados de 17/7, mas eu sei que agora está saindo material novo. Eu não sei se esses dados que eu vou apresentar hoje para vocês já não estão sendo questionados nesse material novo de hoje. Então, no Brasil, a incidência por 100 mil habitantes, no dia 17/7, era de 973,8. A mortalidade por 100 mil habitantes, de 37. E a letalidade de 3,8. A gente traz uma questão muito grave para o Brasil, que a gente não sabe até que ponto nós estamos conseguindo detectar os reais casos e realizar a notificação adequada. Então, um grupo de negacionistas no Brasil tentou disseminar a notícia de que, na verdade, a gente estava notificando casos que não eram detectados como Covid. E aí, muitos deles não conhecem como funcionam os nossos sistemas de notificação e a seriedade desses sistemas e a seriedade dos nossos profissionais de saúde que estão notificando esses casos. Não é simplesmente uma guerra política. Nós estamos diante de uma pandemia séria que está matando uma série de pessoas
que não se considera mais claramente somente idosos, apesar da gente ter, sim, ainda o conceito de grupos de risco, mas a gente precisa ter clareza de que, pela nossa recente descoberta, nosso desconhecimento ainda de como ela se manifesta claramente, a gente precisa considerar que qualquer um de nós esforços pertence ao grupo de risco, que não tem clareza sobre quais são todos os grupos de risco. A gente delimitou um grupo específico porque é risco para a mas para a Covid, a gente não sabe exatamente quais são todos os determinantes de risco. A gente faz algumas estratégias que são recomendadas e que são efetivas, às vezes por diversos estudos, como uma maneira da gente se proteger da Covid. A utilização de EPIs, e aí a utilização de equipamentos de proteção individual, ela não se restringe ao profissional de saúde, às pessoas que estão no serviço. Mas a gente tem uma necessidade de uso de EPIs pela população em geral. Né? Então, orientar esse uso é fundamental. E a gente tem muita clareza de que, mesmo com conhecimento, as pessoas às vezes elas têm dificuldade de absorvê-lo e de praticar, porque muita coisa foge do que é a cultura de nossa rotina. Na região, os asiáticos, eles têm um hábito maior de usar, por exemplo, a máscara. Nós, brasileiros, não temos. Então, para se adaptar a um uso rotineiro da máscara é muito mais fácil do que para o povo latino, para o povo do Brasil, para a América como um todo. Então, a gente precisa entender que essas questões culturais, elas precisam ser discutidas quando a gente precisa tomar medidas de prevenção e controle. Então, o uso de EPIs, por profissionais de saúde, mas por toda a população. E aí, nesses EPIs que tem a máscara, muito claramente, como um EPI importante, nós temos a proteção, a viseira de proteção, né, para também utilizar, diminuir a possibilidade de pingos, porque esse vírus, como o vírus que infecta predominantemente o trato respiratório, mas não somente, a gente vai ter um vírus que se dissemina muito facilmente por espirros, tosse que emergem do trato respiratório, né, cavidade oral e trato respiratório. Então, a gente precisa diminuir ao máximo essa região de olho, de nariz e de cavidade oral com essas gotículas que podem vir de um ambiente externo, assim como também a gente quer evitar ao máximo que a gente as propague. Higienização de mãos, e aí a higienização de mãos tem sido orientada com o sabão, a lavagem, ou o uso do álcool a 70 em gel ou álcool líquido. Evitar tocar olhos, boca e nariz sem adequada higienização das mãos, não quer dizer que eu não possa coçar o meu olho para quem tem isso como hábito incontrolável. Eu não posso tocar a lateral da minha boca. Isso acontece de forma segura se eu tiver adequadamente higienizado. Então, eu toco a minha boca, eu toco o meu nariz, eu toco os meus olhos, meu óculos, mas isso se estiver adequadamente higienizado. E por quê? Porque eu posso simplesmente pegar a minha mão, tocar em uma superfície em que esteja contaminada e colocar a mão no meu óculos e contaminar o meu óculos. Tá? Então, o ideal é que a gente higienize as mãos antes de qualquer procedimento. E policie cada um de nós sobre esses hábitos, principalmente quando nós estivermos em ambientes externos a um ambiente considerado protegido como nosso domicílio. A atenção em espirrar e tossir, isso é fundamental. Em pequenos espaços que a gente caminhar, a gente vai ver que as pessoas elas torcem, elas sempre estão tossindo, expelindo ar, elas viram para o lado e vão tossir naturalmente. Isso não pode acontecer. A gente tem que, ao máximo, diminuir que se propaguem partículas que saiam de nossa cavidade oral e que saiam de nosso trato respiratório. Higienização de objetos e roupas e o isolamento, que é a medida padrão. Então, a gente tem que diminuir a circulação de pessoas. Aqui a gente traz um pouco da patogênese. Então, nesse slide aqui, nessa lateral, eu peço a vocês que iniciem a observação por essa imagem. Essa imagem está no artigo de Kipling et al. E aí Kipling ele traz exatamente ele faz reflexão sensorial para essa condição para a Covid. Para fazer essa reflexão, ele traz um pouco de como é que o vírus age no nosso corpo.
Então, se sabe que esse vírus precisa desenvolver sobre a vacina para que ele consiga ser neutralizado. Isso foi que aqueles tecidos que são rejuvenescentes sejam alvos preferenciais. Então, claro, o respiratório, o pulmão como um todo, o coração, onde circula essa enzima compulsora de antibiótico, a gente vai ter uma possibilidade desse vírus conseguir colonizar esse tecido e para se replicar nele, então, acho que para esse vírus ele conseguir adentrar ao campo, então é a da célula, ele precisa de condição de agência e ele precisa de uma proteína transmembrana, ATP-RS2, que é um serem protease. Então, as partículas de proteínas pré-celulares, elas vão se ligar e vão então, aderir à célula para que sejam internalizadas pelas células. Então, elas formam um endossomo, são internalizadas pela célula. Dentro das células, elas perdem o seu envoltório e liberam o seu material genético. Esse material genético, por diferentes vias, vai fazer com que a gente tenha a replicação viral. Então, no grosso modo, ele chega, encontra o tecido tendo as condições necessárias, como a serina protease e a enzima conversora de angiotensina, o vírus se liga. Se ligando, ele consegue formar, através de um endossomo incorporado na célula, dentro da célula, ele perde o seu envoltório. Né? Quando ele perde o seu envoltório, ele libera o material genético da célula, a replicação, a reprodução desse vírus, que é um vírus de RNA. Né? Então, esse vírus ele se replica dentro da célula e depois ele é liberado em uma quantidade muito maior. Esse processo que utilize processos metabólicos da célula. Então, aqui a gente mostra algumas possibilidades, tá, de intervenções terapêuticas. Dentre essas intervenções terapêuticas, a gente chama muito a atenção para a cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina listadas aqui. Não é? Então, o que se questiona é se essas drogas, principalmente cloroquina e hidroxicloroquina, mas também azitro, elas alteram esse pH endossomal, dificultando esse processo de desencapsulação e liberação do material genético do vírus. Né? Aqui a gente também tem inibidores de protease, como Remdesivir, Favipiravir, que é uma droga do mesmo grupo. Né? Então, a gente tem aqui uma atividade também que interfere na replicação do vírus. E aí, nesse outro gráfico, desculpa, na lateral esquerda, nós podemos observar exatamente as fases de desenvolvimento do vírus. Então, aqui a gente tem uma etapa inicial de viremia, uma pneumonia que se estabelece e a fase severa quando se cronifica, dentro de um período de tempo não tão longo, essa pneumonia. Então, se a gente observar, nós vamos ter alguns parâmetros como eles se comportam. Isso é importante para que a gente entenda, inclusive, onde agir, com que tipo de droga agir. Então, a gente tem aqui, inicialmente, uma queda brusca das células B, né, no sangue, né, de linfócitos. A gente tem, uma queda das células T e uma queda das células B, certo? Então, a gente tem, que são células de defesa, elas começam a declinar. Em seguida, a gente tem um aumento da inflamação a partir do momento em que o vírus começa a aumentar em sua quantidade. Então, a gente tem a fase da viremia. Essa fase da viremia é aquela fase em que o vírus está assim, que a gente considera incubada a doença, mas a doença ela não se manifesta, mas o vírus se replica. Né? Então, o vírus faz exatamente tudo que nós vemos nessa outra imagem. Então, o vírus ele se replica, então a viremia ela começa a aumentar. Quando a viremia começa a aumentar, o corpo tentando se defender, a gente começa a perder células de defesa do corpo. E a viremia se replicando, aumentando, ela acaba trazendo para a gente uma liberação exacerbada de citocinas pró-inflamatórias. E aí é o que se chama, em muitos casos, de tempestade de citocinas. E essa tempestade de citocinas é o que traz e estabelece um quadro inflamatório muito severo, que é mais severo em algumas pessoas, né, que compromete o pulmão, e nesse intervalo a gente pode ter aumento
claro de um dedímero responsável por uma hipercoagulabilidade. Tá? Então, esse é um marcador de hipercoagulabilidade. Significa que a gente tem risco de formação de trombo e, nessa perspectiva, hoje se dialoga muito com a possibilidade do uso de anticoagulantes. Então, a gente traz aqui como características da patogênese da Covid-19, anunciada ação inflamatória, com aumento da coagulação, pneumonia, lesões em diversos órgãos e tecidos e redução de linfócitos. E aí, quando a gente para analisar quais são os sintomas, a gente vai ver que os sintomas respiratórios, mas nós também temos sintomas no trato digestório, diarreia, náuseas, vômitos. Como isso se manifesta, vai dividir em indivíduo. Tá? A gente sabe que os sintomas respiratórios são o nosso diagnóstico diferencial ou o que traz a nossa suspeita muito clara. Os estudos de Marcos ele fazia uma percepção tanto de pessoas que precisa ser considerado, muitas vezes não desenvolve tão pronunciados sintomas respiratórios, mas desenvolve sintomas de e isso acaba dificultando a hoje não precisa só uma informação permanece, perdeu porque não tem atualizado. E quando a gente pensa em tratamento, a gente vai pensar em umas certas importantes diante dessa fisiopatogenia que nós vimos. Então, o que seria o ideal? A gente conseguir uma droga que tivesse a habilidade de impedir a replicação viral. Então, primeiro, uma droga que impedisse que o vírus chegasse e conseguisse encontrar a célula que ele vai utilizar para se replicar, aderir a essa célula e ser internalizado por ela. Isso é assim, o vírus no nosso corpo, o sistema imunológico, principalmente na perspectiva das células, dos linfócitos, eles conseguissem dar conta através do corpo. Então, a gente tem possíveis alvos terapêuticos inicialmente, essa adesão do vírus e de endocitose do vírus. Então, as drogas antivirais. Por esse motivo, ou drogas antivirais que conseguissem realmente, mesmo que o vírus entrasse na célula, impedir mecanismos de replicação por inibição enzimática, por competitividade, por alteração do próprio pH, como se lança a azitromicina, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Então, como essas drogas poderiam atuar para impedir que o vírus se multiplique? Tá? Uma droga que impede a adesão do vírus à parede, ela não está matando o vírus, mas ela está impedindo a replicação do vírus. Então, ela é considerada, no nosso olhar, um antiviral. A gente tem drogas que podem ser imunomoduladoras, tá? Então, conseguir fortalecer o nosso sistema imunológico a ponto de ele reagir. Nós temos drogas que são inflamatórias, e aí elas controlam essa tempestade de citocinas pró-inflamatórias que nós discutimos há pouco. Então, se caracteriza por uma forte e pronunciada quantidade de citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 6, que elas estão sendo liberadas fortemente no corpo e que isso traz, inclusive, janela para infecções oportunistas. Então, a atividade inflamatória, ela precisa ser modulada. Mas em que ponto? Em que momento? Que drogas anti-inflamatórias são candidatas? E a redução da hipercoagulabilidade. A gente viu ali o aumento do dedímero a partir do que vai se cronificando a doença. Enquanto a gente tem a fase de viremia, o dedímero ele está ainda numa unidade muito pequena. A partir do momento que a caria se estabelece e se cronifica, a gente tem nesses 20 dias uma subida muito do dedímero. E isso pode caracterizar um estado de hipercoagulabilidade. Para isso, a gente precisa de drogas que sejam drogas anticoagulantes. E aí, esse é um outro debate. Quando iniciar, quais drogas utilizar, tá? E qual é o manejo da combater a replicação, a possibilidade de aumento da viremia. A gente tem um outro eixo quanto de imunomoduladores, redução já do corpo. Então, a gente aceita que o vírus entrou, aceita que a gente não foi competente em combater isso, mas a gente precisa controlar os seus efeitos. E, em outra mão, a gente tem também
seguindo-se essa mesma lógica de que o vírus já se estabeleceu no corpo, como evitar que ele leve a uma hipercoagulabilidade e o indivíduo morra pela formação de trombo. E aí vem a grande questão. Mas e aí? O que é que a gente tem de fármacos que estão disponíveis para essas atividades? E a gente está tentando de que os fármacos estão sendo utilizados com relação à atividade com o uso off-label. E o uso off-label é aquele uso que ele não está descrito na bula e que ele não é autorizado por regulação. Então, tem o uso off-label de drogas como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, antirretrovirais, remdesivir, que era uma droga estudada para o ebola, dentre outras. Então, se vocês observarem aqui, eu estou trazendo como uso off-label somente aquelas drogas que são utilizadas justificando-se a sua ação antiviral. Certo? Então, quando eu falo, mas e heparina não é uso off-label? Não. Não, heparina não é uso off-label, porque a heparina está sendo usada como anticoagulante, que é a atividade farmacológica para a qual ela é regulamentada. Mas e outras drogas que podem estar sendo utilizadas em outras etapas, como um corticoide, a dexametasona, a prednisona, também não, estão sendo usadas com atividade anti-inflamatória. O que estou levantando de questão do uso off-label são de drogas que são propagadas, são drogas antivirais, e que a gente não tem clareza se elas realmente funcionam contra o coronavírus. Aqui eu falo exatamente sobre as potencialidades do uso off-label de drogas. Que o uso off-label de um medicamento é feito por conta que prescreve e pode eventualmente. Eu quero que essa informação fique com vocês, porque daqui a pouco a gente vai discutir o protocolo brasileiro. E no protocolo brasileiro é tão claro que a gente não tem evidências científicas para as indicações que nós estamos fazendo, que a gente simplesmente apresenta praticamente essa frase. Responsabiliza o profissional e o profissional querendo inseguro com a conduta, pegando um termo de consentimento que está na resolução para o paciente se responsabilizar. Então, a gente tem uma cascata de profissionais de saúde, a gente tem o Estado, para tratar do paciente, ao final, quem tem que se responsabilizar pela terapêutica é o paciente. É bem sério isso. Então, o que é uso off-label hoje pode vir a ser uso aprovado amanhã, mas a gente sempre correrá. Então, o que a gente precisa ter consciência? Um uso off-label não significa que seja um uso incorreto. Ele é um uso não regulamentado. Mas ele pode se tornar regulamentado em algum outro momento. Então, o que é preciso que aconteça? Que o profissional prescritor e o clínico responsável pelo paciente, ele tenha ciência disso, ele tenha confiança em seus conhecimentos, e ele conhece a respeito desta droga para que ele esteja prescrevendo, conhecendo a forma de monitoramento adequado dela. Tá? Então, responsabilidade, ela é uma responsabilidade do profissional de saúde. É injusto que a gente pegue diante de uma pandemia e relegue essa responsabilidade e essa decisão para o paciente que não tem informações suficientes para isso. O uso off-label é, por definição, não autorizado por uma agência reguladora, nós falamos, mas isso não implica que seja correto. Então, em nenhum momento nós estamos dizendo que a decisão por determinada droga ser utilizada sem ter uma regulamentação para aquele fim seja algo incorreto. A gente só está dizendo que ela não é regulamentada. Então, se o profissional de saúde resolve prescrever uma clínica, é por conta e risco dele. Ele não está resguardado pela regulamentação, mas isso não quer dizer que ele não esteja correto. Tá? Ele não está regulamentado. E a gente outra dada é exatamente a gente discutir sobre as pesquisas clínicas. Então, René, eu tenho uso de cloroquina e hidroxicloroquina, por exemplo, que são as vedetes da discussão, o cerne da discussão, mas eu tenho esse uso off-label como uma decisão. Baseado em quê? E aí eu esclareço. Esse uso, essa decisão, ela foi tomada por meio de estudos in vitro, nós vamos ver,
mas também em pesquisas observacionais, né? Então, nós não tivemos protocolos clínicos de ensaios clínicos randomizados para essa droga. E aí a gente vai discutir o porquê dessas drogas terem sido tão bem acolhidas. Não é? Elas foram vistas com bons olhos desde o início e elas são politicamente tão bem defendidas. Então, as pesquisas clínicas consistem em um processo investigativo sobre efeitos de novos fármacos ou tratamentos em seres humanos. A pesquisa clínica ela é fundamental quando uma droga vai chegar ao mercado, mas ela é fundamental também quando nós temos exatamente esse uso off-label precisando ser regulamentado. Tá? Então, uma nova droga, ela precisa passar por ensaios pré-clínicos, e aí vem ensaios in vitro, e in vivo, mas em animais experimentais. Depois elas entram em ensaios em seres humanos, que são os ensaios clínicos. Os ensaios clínicos se subdividem em 3 fases mais uma. Tá? Então, são 3 fases: pré-comercialização da droga. Depois que ela é regulamentada, que chega ao mercado, nós temos uma 4ª fase. Então, elas determinam segurança, a eficácia, a dose adequada, o regime terapêutico e os possíveis efeitos não desejados da droga, os efeitos colaterais. E dentre esses efeitos colaterais, a gente pode ter efeitos que sejam benéficos, eu posso ter um efeito que não seja o principal da droga, mas que seja interessante para mim, mas eu posso ter os efeitos adversos. A gente sempre está muito focado nesses, porque os efeitos colaterais benéficos, eles podem, inclusive, ser potencialmente novos efeitos terapêuticos. Mas os efeitos colaterais adversos, que não são importantes, que não são interessantes para a terapêutica, esses são efeitos que a gente precisa prever e precisa discutir com mais restrição. A pesquisa clínica envolvendo seres humanos deve ser submetida à apreciação de um comitê de ética. Tá? Isso é muito claro para qualquer indivíduo que trabalha com instituição de pesquisa. A gente precisa dizer como vamos trabalhar para a gente poder ter a aprovação de um comitê de ética. E conduzidas de acordo com as boas práticas clínicas, o que assegura a proteção dos direitos, integridade e confidencialidade dos participantes da pesquisa, bem como a credibilidade e precisão dos dados e resultados relatados. Então, a pesquisa clínica ela precisa necessariamente obedecer o rigor científico, mas também a questão da ética de utilizar seres humanos para realizar a experimentação. Então, não é simplesmente uma decisão do pesquisador. Tá? Ele precisa ter aprovação e, para isso, a gente tem comitês responsáveis por regulamentar e a gente segue esse regulamento. Nós temos aqui apontando as fases da pesquisa clínica. Então, vamos parar e analisar. Nós temos uma molécula, uma droga candidata a uma terapêutica. Primeiro, a gente verifica em estudos in vitro, que podem ser feitos e geralmente acontecem em cultura de células. Depois, nós vamos para os estudos in vivo experimentais. E os estudos in vivo experimentais são diversas espécies animais, depende do objetivo e depende do modelo que nós queiramos trabalhar. Aprovado nessa etapa, a gente observa que experimentalmente nós temos o efeito terapêutico que nós desejamos. A gente parte para desenhar estudos de eficácia e segurança. E aí a gente entra em estudos clínicos, que são estudos com seres humanos. Muitas drogas, elas não chegam aos estudos clínicos. Então, muitas moléculas surgem e em estudos in vitro e experimentais em animais, elas não se mostram drogas promissoras ou assumem riscos em potencial que não vale a pena adiantar a pesquisa com essas substâncias. Então, a gente não chega a estudos clínicos, um percentual bem menor chega a estudos clínicos. E esses estudos clínicos eles se caracterizam por uma fase inicial, que a gente chama de fase 1. Na fase 1, eu quero caracterizar essa droga em termos de farmacocinética e farmacodinâmica, mecanismo de ação e como ela percorre dentro do corpo. Qual é a melhor via de administração? Qual é a concentração sérica que eu atinjo? Qual é a melhor formulação que eu utilizo? Para isso, nós não utilizamos indivíduos que tenham a condição clínica em questão. Por exemplo, eu vou testar um antihipertensivo. Nessa etapa, eu não utilizo indivíduos hipertensos, eu utilizo indivíduos sadios. Eu quero só ver como a droga inserida no organismo humano, ela vai se comportar. Se ela gera metabólitos, quem são esses metabólitos, né? A excreção dela, se a via principal é a renal, como observado anteriormente experimentalmente. Então, a gente começa a desenhar a farmacocinética e a farmacodinâmica dessa droga.
Passando-se por essa etapa e se mostrando como uma droga segura, a gente vai para uma etapa seguinte, que é a fase 2. Na fase 2, eu pego um grupo restrito de indivíduos que tenham a condição clínica em questão. Então, esse antihipertensivo, ele seria agora testado em um grupo pequeno de hipertensos. E aí, nesse momento, eu consigo começar a discutir objetivos terapêuticos, né? A eficácia terapêutica dessa droga. E a gente chama de eficácia porque a gente está em condições clínicas controladas. Tá? Então, essa droga ela é eficaz porque ela está diante de condições clínicas controladas. Eu ainda não posso extrapolar para a população. E aí eu vou determinar qual é o regime terapêutico, qual é a dose. Essa droga realmente ela é uma droga promissora para essa condição clínica? É. Tá? Eu saio da fase 2 e vou para a fase 3. Isso a gente tem, nesse momento, uma série de vacinas que estão saindo de fase 2 para a fase 3. E o que é que isso representa? Isso representa que o meu objetivo terapêutico foi atingido na fase 2 e que eu preciso dar um passo adiante, ampliando esse estudo para diferentes populações, aumentando a quantidade de pessoas e aumentando o meu tempo de observação. E aí, quando eu faço isso, eu vou para o estudo de fase 3, que é um estudo de fase 2 ampliado. Eu sigo com os indivíduos que são objeto do meu estudo, né, minha população de estudo. Eu falo sobre eficácia e sobre segurança da droga, eu observo contra-efeitos, eu avalio o regime terapêutico, mas eu ampliei a quantidade de pessoas. Então, o ideal é que a gente tenha diferentes pessoas de diferentes etnias, uma população mais misturada e diversa possível nesse estudo. Porque quando eu lançar a droga no mercado, eu vou lançar essa droga para que qualquer pessoa de qualquer país, de qualquer continente, possa usar baseado em suas regulamentações de Estado. Então, eu digo que essa droga deve e que ela pode ser, eu preciso estar prevendo. Ela é segura até que dose? Qual é a dose que nós indicamos? Quais são as condições clínicas? Qual é o tempo de terapêutica? Qual é o comportamento que ela tem no corpo? Se eu conseguir, nesse momento, estimar, por exemplo, como ela interage, quais são os riscos do seu uso, também já são de fundamental importância. Certo? Então, esses 3 ensaios, eles são fundamentais. E esse é o que a gente chama de ensaio pré-comercialização. Ele é a última etapa para a regulamentação da droga. Quando esse ensaio 3 ele é concluído, o produto que tem um cenário favorável para ser candidato a fármaco, a medicamento, então ele passa pelo processo de regulamentação nos países e aprovando e começa a ser produzido e comercializado. Isso claramente protegido por uma patente, porque tudo isso envolve um custo. Então, uma droga do seu registro, até o final do seu prazo de patente, ela tem 20 anos para realizar ensaios clínicos e chegar ao mercado e passar esse período protegida por uma lei de patente. Tá? Essa lei no Brasil hoje ela pode ser quebrada a interesse da coletividade da saúde pública. No mercado, a gente precisa estimar se essa droga realmente ela obedece àquilo que nós estudamos até o estudo de fase 3. Então, a partir do momento que eu lanço a droga no mercado, eu preciso avaliar se essa droga ela segue sendo segura para as pessoas que estão expostas a ela. E isso é o que nós chamamos de estudo de fase 4, é a farmacovigilância. Então, nós começamos a observar se após essa droga ser regulamentada e estar sendo comercializada, eu continuo com aquele perfil de segurança, de tolerabilidade dela e de eficácia, ou novos dados me surgem. Às vezes a gente leva a droga para uma população que não foi estimada um tipo de reação, um tipo de novo contra-efeito, por exemplo. Tá? Então, a gente precisa observar essa droga ao longo do tempo no mercado, com relação a interações, com relação a efeitos adversos, com relação à manutenção da eficácia da efetividade terapêutica, que agora ela está em condições reais. A gente precisa entender que até a fase 3 nós temos condições ideais. As populações elas são desenhadas. A partir da fase 4 nós temos condições reais. A gente está lançando a droga para a população. E nessas condições reais podem surgir dados que não foram previstos nas condições ideais. Hoje a gente precisa ver como esses parâmetros, tá? O uso off-label de drogas e qual a importância desses ensaios clínicos, lembrando que o ensaio clínico de fase 3
quando eu quero comprovar que aquela droga ela tem realmente uma atividade terapêutica, eu preciso controlar esse ensaio, e para controlar esse ensaio eu preciso ter controles. Tá? Então, eu posso ter um controle que seja o controle negativo, que a gente chama, que é o placebo, e eu posso ter uma droga de referência para aquele mesmo fim terapêutico. Então, é importantíssimo que na fase 3 a gente avalie sempre a droga à luz dos seus controles. Sobre a eficácia e efetividade de drogas para o tratamento da Covid-19, o que é que a gente tem? Então, vou fazer um retrospecto muito rápido de coisas que foram ditas. Tá? E em cima disso a gente vai refletir. A gente teve um cenário, que isso aconteceu lá para março. Em janeiro a gente já tinha publicação sobre Covid-19 no Brasil, chegando no Brasil. Mas em março a gente teve um boom muito forte. O Brasil teve esse mês de março como um mês muito confuso cientificamente em termos de protocolo de condutas. A gente iniciou o mês de um jeito, terminou de outro, depois tudo foi desfeito ao longo do tempo. Então, a gente para e analisa aqui nesse estudo, que é um estudo que fala exatamente sobre a efetividade de duas drogas, que são o Remdesivir, que era utilizado uma droga prospectada para o ebola, e a cloroquina em inibir o SARS-CoV in vitro. Né? Então, a gente precisa entender que a inibição in vitro ela não necessariamente se replique para uma ação em vivo e nem para uma ação em humanos. Tá? Então, isso acontece, essa reflexão é importante, porque a partir do momento que eu pego aquela droga e coloco dentro do corpo, o corpo vai agir sobre ela também, não é só ela sobre o corpo. Então, o corpo pode, muitas vezes, reduzir ou aumentar o efeito daquela droga ou alterar o seu padrão de toxicidade. Certo? Então, a gente tem uma estimativa in vitro, mas que essa estimativa in vitro ela não necessariamente se confirma em vivo, e em grande quantidade ela não se confirma. Tá? Então, a gente tem experimentos in vitro, em células, cloroquina diminuiu a replicação viral do coronavírus em doses baixas. Aqui a gente traz um pool de estudos e uma reflexão que foi muito importante em março para gerar esse cenário que nós vivemos hoje. Exatamente porque naquele momento se discutia de que, a partir do momento que eu tenho uma inibição da replicação in vitro, eu posso facilmente já expor as pessoas a essa droga. E aí eu exponho as pessoas a essa droga baseada em quê? Esse estudo especificamente aqui, tá? que eu trago para vocês em tela, ele se apoiou em duas discussões. Uma discussão de 2005, em que se falava exatamente dessa atividade da cloroquina e da hidroxicloroquina em alterar o pH endossomal. Lembram que o vírus se liga na serinoprotease e na ECA e sofrem endocitose. Então, forma um endossomo. Alterando aquele pH endossomal, eu inviabilizaria as etapas seguintes do vírus. E essa é uma justificativa de 2005 que se traz para a atividade da cloroquina. Ele altera esse pH, então ele altera esse padrão de viral. Então ele atua como antiviral. E olha que com a interação dos receptores do SARS-CoV-2 com os receptores de membrana. Esse trabalho ele ainda acrescenta que, como se conhece pelo uso original da cloroquina e da hidroxicloroquina para doenças como lúpus, sabe-se que essas drogas elas têm um potencial em vivo imunomodulador em humanos. E acredita-se que esse potencial ele possa ser um potencial também que agrega valor para o tratamento com essas drogas. E aí o que é que a gente chama muita atenção para isso? É que se conhece hoje que esse efeito imunomodulador ele se estabelece com a terapêutica. São terapêuticas de vida, quando a gente fala em tratamento de lúpus. Então, a gente não pode achar que em 15 dias de tratamento, em 10 dias, em 5 dias, como alguns esquemas terapêuticos, a gente vai ter uma atividade imunomoduladora se desenvolvendo. Tá? Esse estudo também observou uma concentração de 6,9 micromolar de hidroxicloroquina, seria o suficiente para inibir essa replicação viral, então isso in vitro. E que essa concentração a gente atinge no corpo utilizando 500 miligramas de comprimido por dia. Então, eu uso 500 miligramas de um comprimido diário, como dose diária, e eu atinjo uma concentração semelhante a essa concentração que foi observada na cultura de células in vitro, e isso me daria uma segurança de que essa droga tem atividade antiviral também in vitro. A gente precisa entender que tem muita pergunta nesse percurso. Tá?
O Remdesivir, com uma dose menor, né, uma concentração de 1,76 micromolar, também seria efetivo. Então, esse trabalho ele conclui aqui. Nossos resultados revelam que o Remdesivir e a cloroquina são altamente eficazes, né, desculpa, que eu botei eficaz, no controle da infecção pelo Covid-19 in vitro. Né? Então, essa é a conclusão desse trabalho. Certo? Então, in vitro, elas parecem realmente ser eficazes. Vamos adiante. Em seguida, a gente teve uma grande discussão em um artigo que mudou o olhar para a cloroquina, para a hidroxicloroquina e para essa terapêutica. Nenhum estudo estava vindo respondendo adequadamente, porque no mês de março, a necessidade de trazer respostas da comunidade científica fez que nós tivéssemos estudos com qualidade muito duvidosa. Então, nós tínhamos estudos que não tinham sido publicados em revistas científicas, estudos que tinham sido disponibilizados na internet sem ser realizados por pares. Então, a qualidade da ciência ela era uma qualidade duvidosa. Entretanto, tudo que se publicava virava informação. E aí a gente sabe que virando informação em um ambiente em que eu tenho um cenário de guerra econômica e política devido a uma pandemia, tudo isso pode ser utilizado de forma muito equivocada. Esse estudo que nós vamos apresentar aqui, ele trabalhou exatamente com uma avaliação da hidroxicloroquina terapeuticamente e com a possibilidade de introdução da azitromicina. Então, muitos dos estudos, eles começaram a aparecer como estudos que traziam para a gente condutas praticamente milagrosas, porque era isso o que a economia e a política precisavam. Tá? Então, esse estudo aqui, ele apresenta um acompanhamento de uma série de casos, são pacientes, não é um estudo, é um ensaio clínico, e que ele apresenta aqui o uso da hidroxicloroquina e a possibilidade de utilização em conjunto com a azitromicina pode apresentar melhora clínica, diminuição de mortalidade e redução de carga viral desses pacientes. Entretanto, esse estudo era um estudo com pequena quantidade de pacientes, cerca de 20 pacientes. Os parâmetros avaliados eles não eram claros. Não existia um desenho claro de estudo. Ele não tinha um momento e os critérios para utilizar a azitromicina. Ele foi um estudo de observação. Eu vou atuar terapeuticamente com esse protocolo que eu estou estabelecendo. Vou usar hidroxicloroquina e, se o caso for aqui, usar azitromicina. Tá? Só que o N do estudo era um N de cerca de 20 pessoas. Então, a amostra muito pequena, o desenho muito frágil e os parâmetros observados também. Mas esse estudo ele foi fundamental para que o uso político, um estudo francês, para que o uso político dele caminhasse para uma divulgação tremenda de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina como sendo as drogas salvadoras para o tratamento da Covid. Mais adiante, nós temos um estudo aqui, que é um estudo com a ivermectina. Esse estudo eu condenei, eu me chateei muito nesse estudo pelo título. Então, quando você lê o título, é uma droga aprovada pelo FDA, ivermectina, uma droga aprovada pelo FDA, inibe a replicação do SARS-CoV in vitro. Então, quando você lê assim, no primeiro momento, parece que é aprovada para SARS-CoV-2 pelo FDA. Depois, quando você para e avalia direitinho, você vê, não, o título não diz exatamente isso, mas ele traz essa impressão no primeiro momento. E aí, também um estudo in vitro mostrou a ação antiviral da ivermectina. Esses resultados demonstram que a ivermectina possui ação antiviral in vitro contra SARS-CoV-2 clínica, cepas clínicas, com uma única dose capaz de controlar a replicação viral em 24 a 48 horas em nosso sistema. Certo? Então, a dose utilizada era uma dose possível de ser replicada para indivíduos humanos. Essa droga é uma droga que já é aprovada pelo FDA, porque ela é um antiparasitário, de uso largamente veterinário, mas também de uso humano. Tá? Então, traz essa droga como mais uma possibilidade de droga para uma droga candidata à atividade antiviral. Existe uma grande preocupação nisso, porque quando eu trago essa droga como candidata à aplicação, como a ação antiviral, eu já começo a observar na nossa população as pessoas fazerem um combo de drogas para utilizarem por conta própria. Então, não foram poucas as notícias que eu recebi de pessoas que estavam utilizando ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina profilático. Então, nós temos legislação específica no Brasil sobre o uso
de drogas como os antimicrobianos. Como é que essas pessoas estavam conseguindo a azitromicina microbiana, utilizando por 5 dias como profilático para a Covid, quando a gente não tinha clareza desse uso. Não é? Então, assim, os antibióticos, diversos protocolos começam a trazer antibióticos como candidatos para serem utilizados em situações em que tem infecções oportunistas. Né? Então, a infecção do trato respiratório oportunista, por exemplo. E aí vamos adiante. Então, em março de 2020, a gente iniciou no Brasil um cenário sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina funcionam ou não funcionam. E no Brasil, nós terminamos com a hidroxicloroquina e a cloroquina. Elas devem ser utilizadas em que dose? E elas devem ser utilizadas só em pacientes que estão graves, com pneumonia estabelecida ou ambulatoriais. Então, percebam que pulo bruxo nós demos desde o Brasil com relação às condutas clínicas que estavam apontando. E aí a gente apresenta para vocês alguns protocolos clínicos. Quando esse estudo francês surgiu, diversos consensos começaram a se montar. Então, hoje o Brasil se condena tudo que vem da China. Então, o político condena tudo que vem da China. Mas abraça todos os estudos que vêm da China quando são favoráveis à cloroquina e à hidroxicloroquina. Porque foi lá que surgiu, nos portos da China, a informação de que estava circulando o vírus que era a quina. Então, a gente tem aqui um protocolo, o protocolo X, o CDC, a gente tem Sociedade Francesa de Farmacologia e por aí Sociedade Italiana. Então, diversos protocolos começaram a incorporar cloroquina e hidroxicloroquina em sistemas muito parecidos, regimes terapêuticos muito parecidos. E aí, em alguns momentos, eu uso por 5 dias com uma dose de ataque, mais 4 dias de dose de manutenção. E o momento de utilização dessas drogas, eles foram variando. No Brasil, a gente já tinha também um protocolo. E aí, no Brasil, a gente apresenta um protocolo, mas esse protocolo, se vocês observarem, ele trata de pacientes hospitalizados com forma grave de Covid. Isso era o que a gente tinha no final de março. E aí, isso era muito favorável para o mundo e para o Brasil. Pensemos. No Brasil, eu tinha o Exército com licença de produção dessa droga e os laboratórios do Exército com capacidade de produção. Farmanguinhos com capacidade de produção. Então, a gente tinha a possibilidade de produzir um fármaco a um custo baixo, né? Então, um fármaco barato, que já tinha ensaios 1 e 2 claros. A gente precisava só de um bom ensaio 3 para a COVID, que nunca foi feito, né? Até agora a gente não tem notícias claras desses ensaios clínicos específicos, bem desenhados. E a gente tinha uma droga que a gente detinha essa tecnologia e a partir do momento que a gente dissesse que ela é séria, a gente poderia liberar o mercado, liberar o convívio social, liberar as pessoas das suas responsabilidades, inclusive, de enquanto coletividade, administrar uma pandemia. Então, a gente tem uma logística de produção muito forte. Especula-se que o gatilho para essa logística de produção ele foi liberado, né? E que essa logística ela aconteceu. Né? Mas a gente não tem para onde escoar essa produção. Países como os Estados Unidos hoje, que tem toda essa logística também, estão doando hidroxicloroquina produzida por eles para o Brasil. Eles que estão pegando e comprando toda a possibilidade de vacina que vai ser produzida esse ano, estão doando hidroxicloroquina. Então, tem uma informação desencontrada nisso tudo. Intensificou-se muito no Brasil, além daquele estudo que nós falamos, essas informações que a gente vai discutir agora. Um grupo de um plano de saúde, de uma operadora de saúde, a Prevent Senior, que tem um médico à frente, junto com uma médica, se não me falha a memória, do Albert Einstein, eu não tenho certeza, né, uma oriental, e a gente tem o professor da USP, Paulo Zanotto. Esse grupo começou a fazer uma discussão em cima da administração clara de azitromicina com hidroxicloroquina, conjuntamente já no início da terapêutica de forma ambulatorial, com atendimento por um telesaúde, né, instalado para atender esses pacientes, justificando que isso estava salvando muitas vidas nesse plano de saúde, que essa era a solução. Né? Até hoje essa discussão caminha e repleta de controvérsias, porque nenhuma justificativa clara de atividade farmacológica, e esse estudo que eles dizem que tem ainda não chegou em nossas mãos para avaliar. Em paralelo, surge um vídeo de um médico de um lugarejozinho nova-iorquino,
que diz que está salvando a população através dessa tríade. Hidroxicloroquina, azitromicina e zinco sendo utilizado diariamente nos pacientes. Né? Também ele estava para escrever esse material eu não tenho notícia dele até hoje. E aí vem a questão da gente trabalhar sobre e os ensaios clínicos. Aqui eu tenho um estudo de Rosa e Santos que ele faz um compilado sobre os ensaios clínicos que existem. Então, ele apresenta a importância de se dialogar sobre o estudo de algumas drogas que eram usadas para doenças negligenciadas e que podem ser reposicionadas, essas drogas, como potenciais para a Covid-19. Realmente, a gente sabe que é possível a gente reposicionar drogas. E acontece porque baixo custo e reduzido tempo de pesquisa são drogas que já passaram pela fase 3 e que estão no mercado. Para a gente que quer um novo uso dessas drogas, ela já tem fase 1 e 2 pronta, não é? Na verdade, fase 1 pronta, fase 2 que é com pequena quantidade de pessoas, a gente pode fazer mais rapidamente, e uma fase 3. Então, o que é que a gente quer provar? Essas drogas já caminharam pré-clínico e começo de clínico, estudos, e elas já podem ser pegas e trabalhadas a partir de um ponto mediano ali e ter uma resposta mais rápida sobre sua eficácia e segurança. Mas nós não tivemos tempo para isso. Nenhum estudo decente teve tempo ainda suficiente para trazer para a gente ensaios clínicos bem delineados. A logística de produção ela já existe, inclusive pública no Brasil. Combinação terapêutica em detrimento da monoterapia. Isso é algo que talvez aconteça, porque a doença, como a gente viu, ela não é uma doença viral, mas ela tem consequências severas no corpo, que vai da hipercoagulabilidade até comprometimento pulmonar, intestinal, renal e tantos outros, né? Facilita o desenvolvimento de novos mecanismos de ação. Então, a gente consegue, através dessa perspectiva de drogas que existem, que podem ser descobertas noutra perspectiva de mecanismo de atividade. Desvantagem é que muitas delas estão protegidas por patente, né? Então a gente tem que ver quais são as que não estão. O percurso até a regulamentação é uma burocracia que pode ser acelerada por vontade governamental. Vantagem da indústria em detrimento ao público, para algumas drogas sim, porque a indústria tem a tecnologia, o público vai precisar comprar ou desenvolver. Heterogeneidade da população para novos ensaios clínicos. Exatamente. Então a gente tem uma pandemia, um vírus que está espalhado em populações por todos os continentes, e dessa forma a gente tem uma heterogeneidade muito grande de população para a gente dizer que uma droga só ela vai ser eficaz em diferentes cepas. A gente não sabe quantas mutações nós já temos em diferentes etnias, em diferentes miscigenações. Então, os ensaios clínicos que esse estudo levantou constavam como registrados na base de dados do clinicaltrials.gov 24 estudos, com fases que variavam de 2, 3 até fase 4. Eu não tenho notícia dessa fase 4 pós-comercialização, quais são as drogas que eles querem dizer aí. Então, as drogas em questões são diversas: antivirais, imunocomponentes, vitamina C, anti-inflamatórios, as drogas usadas para malária e para lúpus. Então, uma série de drogas estão envolvidas nesses ensaios clínicos, que continuam a acontecer. Nenhum com o desenho que a gente espera, realmente controlado e realmente recrutado enquanto ensaio clínico. Os desenhos desses ensaios eles ainda não estão respondendo efetivamente. E aí a gente traz nessa discussão aqui, nesse artigo, na verdade é uma nota de autor, do professor André Kalil, que é da Universidade de Nebraska. E aí ele discute exatamente sobre o uso off-label de drogas, mas também sobre a qualidade dos ensaios que se apresentam. E aí, uma coisa que é muito clara em destaque aqui a gente traz a ausência de grupos controles que não estão dando conta da informação. Então, a gente tem essa droga, ela está respondendo dessa maneira, mas a gente não sabe com o controle como é que essa resposta acontece, para realmente a gente atribuir à droga esse efeito que está sendo observado. Uma coisa que esse autor ele fala que é muito clara é que no uso off-label que a gente está observando nos ensaios é o seguinte: se o paciente morre, o desfecho do ensaio é morte, ela foi causada pela Covid. Mas se é cura, ela se deve ao medicamento. Porque os ensaios eles não têm clareza metodológica para a gente saber. Ele morreu de Covid, ele morreu
parada cardíaca causada por uma arritmia, por exemplo. É possível, não é? Ele se recuperou porque era da natureza dele mesmo, sem intervenção, se recuperar, ou com sintomáticos ele se recuperaria, ou ele se recuperou porque a droga tem uma ação antiviral efetiva. Então, não dá. Os estudos que a gente tem, eles não respondem essas questões muito claramente. Né? Então, drogas como hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir, ritonavir, elas podem atuar muito claramente através de apresentando arritmias, anafilaxia, hepatite, pancreatite, neutropenia, que são sintomas, às vezes, até associados à própria característica da doença. Então, a gente traz drogas que reforçam alguns sintomas que a doença já apresenta. E aí a gente não tem como garantir que a morte de idosos e demais infectados por Covid tratados com essas drogas não ocorreram pelo uso do fármaco, não pela Covid. Então, esse estudo ele traz essa reflexão. O uso off-label ele se tornou muito promíscuo e a gente não tem como garantir que a gente tenha algumas condições clínicas de desfecho desfavorável acontecendo pela droga e não necessariamente pela patologia. Aqui a gente traz um estudo polêmico, que foi um estudo no mês de maio, acho que 22 de maio de 2020, em que ele trazia um apanhado de outros resultados, pegou-se prontuários de diversos pacientes para se investigar, e esse estudo ele foi publicado com quase 100 mil pacientes, 100 mil análises, dizendo que a hidroxicloroquina e a cloroquina elas não eram indicadas e que elas, inclusive, traziam risco de morte e de distúrbios cardíacos para os pacientes. Esse estudo ele caiu como uma bomba e ele interrompeu diversos protocolos que vinham sendo usados na Europa, por exemplo, assim como também alguns estudos que estavam autorizados para a pesquisa de hidroxicloroquina e cloroquina clinicamente pela Organização Mundial de Saúde. Ela suspendeu os estudos. Até que esse estudo ele foi contestado por um grupo, uma carta de diversos cientistas, e em seguida, esse estudo aqui, a gente teve uma retratação de 3 dos 4 autores, porque eles começaram a duvidar realmente dos dados que foram fornecidos pelo quarto autor, pela empresa do quarto autor. Então foi um estudo polêmico, porque foi um estudo que caiu como uma bomba, retirando a cloroquina e a hidroxicloroquina como candidatas, e depois, quando esse estudo foi detectada a falha, a hidroxicloroquina e a cloroquina voltaram como as drogas injustiçadas. Então a gente teve os defensores dessas terapêuticas cada vez racionalizando menos o processo. No Brasil, hoje, a gente partiu para um protocolo desde maio, que era aquele protocolo de tratar indivíduos com pneumonia com essas drogas, para um protocolo em que a gente trata criança, gestante e adulto com essas drogas como candidatas, né, ao tratamento, e o protocolo do Ministério traz esses fármacos, mesmo dizendo que eles não têm comprovada eficácia. Né? Então, a gente não tem evidência clínica sobre eles, mas a gente vai usar eles. Tá? E nos protocolos a gente apresenta o tratamento acontecendo desde de casos leves e ambulatoriais. Então, hoje é uma indicação muito clara. Recebi já relatos de médicos prescrevendo hidroxicloroquina e cloroquina sem nem dizer ao paciente que ele tem Covid. Sem teste, sem esclarecer ao paciente nenhum tipo de medida de cuidado, de isolamento, mas quando eles apresentavam a prescrição continha azitromicina e hidroxicloroquina. Então, assim, a gente está com uma panaceia de informações que não conversam e a gente não tem condutas muito confiáveis acontecendo. Está se atirando para qualquer canto porque a tentativa não é responder a um problema de saúde pública. Todos estão imbuídos por pressões que são econômicas e políticas. Aqui, mais uma vez, a gente mostra os sintomas graves. Então, a gente tem aqui no primeiro quadro sintomas leves, sinais de sintomas leves, a cloroquina e a azitromicina, hidroxicloroquina e azitromicina como terapêutica. Sinais e sintomas moderados, cloroquina e azitromicina, também sendo trazido como candidatos junto com a hidroxicloroquina e a azitromicina. E a gente tem também sinais e sintomas graves, além de toda a conduta de internação e de observação, a gente tem hidroxicloroquina e azitromicina sendo utilizada. Então, se a gente observar, a gente tem casos leves, moderados e graves, a prescrição dessas drogas, cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina. E aí é importante a gente ressaltar que nesse protocolo do Brasil, a gente traz já no começo, quando ele discute, ele
quando ele introduz o protocolo, ele já esclarece que não há evidências científicas do uso dessas drogas. Assim como também ele traz um termo de autorização do paciente, estando consciente de que não tem evidência clínica para o uso daquela droga e que ela pode trazer efeitos adversos graves para ele. Então, pare e analise o quão injusto é o relegar o paciente a decisão diante do seu desconhecimento sobre o procedimento, sobre as drogas, sobre os riscos e os benefícios. Eu relego a ele a decisão por tomar uma droga sem ninguém se responsabilizar por isso. E fora que a gente precisa compreender que um paciente ambulatorial sem adequado monitoramento cardíaco e que tem a propensão a desenvolver arritmias e até evoluir para uma condição mais grave, eles não têm um monitoramento que um paciente que está internado tem. Então, mesmo que seja equivocado o uso de cloroquina e hidroxicloroquina em um paciente hospitalar, ele está adequadamente monitorado. O paciente ambulatorial, ele não está. Como perspectivas, a gente também apresenta essa indicação aqui, essas diretrizes da Associação de Medicina Intensiva do Brasil, Sociedade Brasileira de Infectologia e Pneumologia. Então, a gente teve infectologia, pneumologia e medicina intensiva, dizendo que essas drogas elas não devem ser usadas. Então, eu vou ler ipsiliteris a conclusão. Não é indicação para uso de rotina de hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, lopinavir, ritonavir, corticosteroides, tocilizumab no tratamento de Covid-19. Heparina deve ser utilizada em doses profiláticas no paciente hospitalizado, mas não deve ser realizada anticoagulação na ausência de indicação clínica específica. Antibacterianos e oseltamivir, que é um contra-influenza, uma droga anti-influenza, deve ser considerado somente nos pacientes suspeitos de co-infecção bacteriana ou por influenza, respectivamente. Tá? Então é isso. Tá? Sociedades importantes se posicionam com diretrizes dizendo que não há evidência científica para o uso de cloroquina e hidroxicloroquina, e ainda assim outras drogas elas são questionadas. A gente tem um artigo recente sobre o uso da dexametasona, que parece que a indicação é que o uso de dexametasona aconteça em pacientes mais graves, porque em pacientes que estão em condições clínicas leves a moderadas, o uso de um corticoide parece muito mais atrapalhar o processo do que contribuir para o bom prognóstico. Diversas vacinas, e aí a gente traz uma luz concreta para o caso da cloroquina, da Covid-19, a grande luz que nós temos e o grande encaminhamento é seguir com os protocolos de observação do indivíduo domiciliar, mas principalmente de prevenção, né? Então, o isolamento social, os cuidados em contatos em ambientes em que tenham mais pessoas, a gente precisa ter determinados cuidados, como já foram expostos no início. A conduta terapêutica ela está muito baseada em sinais, em sintomas, assim como também no cuidado com o agravamento, como a oxigenoterapia, a intubação, se for o caso. Mas a gente tem como uma grande luz à nossa frente que está avançando muito rapidamente, cientificamente, o desenvolvimento de vacinas. Então, nós temos uma vacina que, em parceria com a Fiocruz do Brasil, hoje, para o ensaio de fase 3, a vacina Oxford AstraZeneca, né, ou AstraZeneca, ela é uma vacina em que a gente tem uma modificação genética de um adenovírus, que é um vírus que não causa doença, expressando proteínas do Covid, e a gente treina o sistema imunológico para reagir contra essas proteínas. E aí essa vacina saiu recentemente artigo mostrando de que ela é uma vacina segura, que ela teve como contra-efeitos, assim como as demais vacinas que estão em ensaios clínicos, basicamente febre e dor de cabeça como contra-efeitos, que somem com 24 horas, são efeitos esperados quando a gente utiliza uma vacina e às vezes do local. Então essa vacina está indo para fase 3, né? Então a gente conseguiu já mostrar que essa vacina ela tem uma atividade farmacológica interessante, né? Na verdade, ela imuniza, vamos considerar como uma atividade de aumentar anticorpos e de modular o sistema imune, que pode se fazer com que essa vacina ela esteja no mercado em um curto espaço de tempo. Ela vai entrar em fase 3. Em outra mão, nós temos uma vacina chinesa. Existem mais de 250 vacinas em teste. A vacina chinesa
ela também é uma vacina que está caminhando muito bem, tá? Essa vacina, ela é uma vacina que imita a expressão da proteína, aquela proteína que é responsável por se ligar aos receptores na adesão viral, né? E ela também já apresentou eficácia e segurança interessantes em fase 2, está caminhando para uma fase adiante. Nós temos a Coronavac, que é uma vacina que vai ser testada pelo Butantan no Brasil em fase 3, né, que também está se discutindo a transferência de tecnologia, assim como a vacina de Oxford para a Fiocruz, aqui para o Butantan. O governo de São Paulo tem dado um grande apoio a essa vacina, que é uma vacina da Sinovac. Essa vacina, ela já trabalha com vírus atenuado. Nós temos a vacina russa, que está caminhando para a fase 3, ela está sendo testada em um hospital militar. Né? Então, os indivíduos que foram expostos à primeira dose em junho, 28 dias eles passam lá, reclusos em alojamentos. Em julho, eles estão recebendo a nova dose, né? Então devem estar recebendo a nova dose agora. E qual é a justificativa? Esses indivíduos eles recebem uma dose que imuniza eles por 6, 7 meses. Mas se eles receberem uma dose com reforço um mês depois, eles podem ficar imunizados até 2 anos. Tá? Então, essa é a hipótese. Vamos ver se essa hipótese ela se confirma. Tá? Agora, a vacina russa ela já mostrou que ela desenvolve aumento de células de linfócitos com 14 dias e aumento de anticorpos com 28 dias. É o que tem se mostrado. Entretanto, não se sabe se aumentar anticorpos é o suficiente. A gente precisa ver se esses anticorpos eles atuam. Né? Então, o que se esclarece com a vacina russa é que ela está na etapa adiante, mas essas pessoas elas não foram expostas ao SARS-CoV. Então, como elas não foram expostas ao vírus, a gente não sabe se essa vacina ela realmente é imunizante ou ela realiza a produção de anticorpos que podem ser tranquilamente inefetivos. A gente traz uma série de outras vacinas que estão no mercado. E, por fim, a gente faz esse balanço acreditando que a gente precisa que a ciência nos responda em termos de medicação antiviral para o coronavírus com ensaios adequados, mas a luz que nós enxergamos realmente é a gente seguir na busca por uma vacina. A imunização ela seria o caminho ideal para que a gente conseguisse voltar a ter um convívio mais tranquilo após essa condição clínica em caráter pandêmico e que nos preocupa tanto, porque no Brasil, hoje em dia, a gente tem uma série de estados que continuam se interiorizando a condição clínica, a gente continua com mais de 1.000 mortos por dia no Brasil, mas a gente está em pleno período de flexibilização. Né? E a população entendeu a flexibilização como normal. Então, nem é o novo normal. A população tem entendido como normal. A gente caminha nos municípios e a gente vai ver muita gente sem máscara nas ruas, interagindo em bares, bebendo, assistindo futebol. Então, a gente está diante de uma condição que permanece, o risco permanece, o sistema de saúde conhece o manejo hoje mais adequadamente, mas ele pode colapsar em qualquer momento se a gente continuar com essas condutas pouco responsáveis. Então, a gente espera que a ciência, diante de tantas pressões políticas e econômicas, ela consiga se centrar no que é correto, respondendo às necessidades humanitárias e de saúde pública, e não que a gente caminhe tentando responder às necessidades da economia e da política. Eu finalizo aqui com uma frase de Pasteur que diz: os benefícios da ciência não são para os cientistas, e sim para a humanidade. E se eles são para a humanidade, a gente precisa que eles sejam pensados de forma mais humanizada possível. E se a gente puder pensar de forma humanizada, a gente tem que pensar em poupar vidas. Tá? Essa é a forma mais humanizada que a gente pode pensar, poupar a vida das pessoas. Então, eu agradeço e espero que a gente tenha realizado uma discussão que fique reflexões interessantes para vocês. Até uma próxima oportunidade.